O quadro Acessibilidade sempre traz uma abordagem que nos ajuda a entender melhor aspectos da vida e também do dia a dia de crianças e adultos que precisam de cuidados especiais. E a doutora Maria Amin, que é especialista nesta área, vai nos falar hoje sobre como lidar com os distúrbios na linguagem. A paz do Senhor, irmãos. Dando continuidade ao nosso assunto da acessibilidade, àquele grupo que não tem deficiência, mas que tem as suas condições específicas que precisam de algum meio de acessibilidade à palavra, hoje nós vamos falar dos transtornos de linguagem. Aqui os transtornos de linguagem para as crianças que escutam bem, que não têm problema de audição. Porque nós já falamos da criança surda e da criança com baixa audição. Nós temos a linguagem receptiva, que é a primeira linguagem, né, que a criança tem. Então, primeiro a criança ouve para depois ela falar. Então, eu escuto, eu recebo a informação linguística e a expressiva é quando eu já estou falando. Além dessa linguagem receptiva e expressiva, existe também o processamento da informação auditiva. Então, eu ouço muito bem, mas como o meu cérebro processa aquela informação. Então, algumas crianças podem ter dificuldade em algum desses três níveis da linguagem, tanto em compreender a linguagem, né, no sentido de realmente de estar ouvindo a linguagem, no sentido de expressar a linguagem. E isso é importante porque como eu vou trabalhar com essa criança no dia a dia. Nós temos o atraso de linguagem e o transtorno de linguagem. Qual é a diferença? Atraso de linguagem é uma diferença entre o que a criança deveria estar já falando e onde ela está no desenvolvimento. Quando esse intervalo é até de 6 meses, a gente considera um atraso e essa criança vai conseguir, com a intervenção adequada, vencer a dificuldade. Já o transtorno, essa diferença ela é maior do que 6 meses e essa criança ela vai demorar mais tempo para alcançar o seu ponto melhor de linguagem. Geralmente, essas crianças com transtorno de linguagem, elas não se equiparam às crianças típicas. Fica sempre uma pequena defasagem. Às vezes muito pequena, às vezes até imperceptível, mas geralmente tem alguma dificuldade. E o que nós podemos fazer na igreja, na classe, com esse aluno, com essa criança, esse adolescente? Vai depender da idade e do grau de prejuízo linguístico que essa criança tem, tá? O que eu posso fazer? Eu posso usar frases mais curtas, ser mais objetivo na informação, aqui simplificar a informação. Então, ir mais no ponto. Isso é possível sem nenhum prejuízo para a revelação. Tá? Posso usar tanto para que a criança entenda o que está sendo dito a ela, quanto para que ela expresse a sua opinião. Eu posso usar desenhos. O desenho, a imagem, ela ajuda a criança a entender melhor a linguagem. Por quê? Porque quando nós falamos, nós usamos uma imagem mental. O que fica quando eu leio, quando alguém lê para mim ou quando alguém me relata um caso, eu vou formando no meu cérebro uma imagem mental. Então, usar o desenho ajuda a criança nessa formação de imagem e na compreensão. Placas com opções de resposta. Então, eu posso começar com uma opção 1 e 2. A resposta você acha que é esta ou esta? E à medida que eu perceber que a criança consegue elaborar melhor, compreender melhor a linguagem, eu posso dar a ela mais opções. Eu posso dar a ela 3 opções de respostas, por exemplo. Então, isso depende muito da dificuldade que a criança apresenta. E nós precisamos ficar preocupados qual é o diagnóstico desse transtorno de linguagem. É um transtorno do desenvolvimento da linguagem, é um transtorno não verbal da aprendizagem. Nós não precisamos nos preocupar com os nomes de diagnóstico. Nós precisamos nos preocupar com o que aquela criança nos apresenta de dificuldade e o que eu posso fazer para ajudá-la.
É um assunto extenso, a linguagem ela é poderosa no ser humano. Qualquer dúvida, qualquer criança que vocês tenham, tem uma dificuldade em definir o que fazer, entre em contato pelo e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br, que tem um grupo à disposição para auxiliar os irmãos. A paz do Senhor Jesus.